Olá, hoje o Vivências traz para você um papo com o militante político Gilvan Rocha. Nascido em Pernambuco em 1942, Gilvan desde cedo participa de movimentos populares no Brasil, tendo sido preso e exilado durante o regime militar instalado em 1964. Neste primeiro bloco, conheça suas primeiras incursões na política. Olha, eu sou pernambucano. Nasci numa cidade próxima de Recife, a cidade de Limoeiro, que se notabilizou por ser um feudo, entre aspas, do coronel Chico Heráclito. Era a terra da impunidade, né? Até havia uma anedota em que se dizia que quando Caim matou Abel, se refugiou na fazenda do coronel Chico, porque lá ele estaria a salvo de qualquer punição. E nasci em Limoeiro, mas a minha infância foi numa cidadezinha, distrito de Glória do Goitá, né, também uma cidade perto do Recife, onde eu passei a minha primeira infância. Terminei meu ginásio em Recife, tive a oportunidade de conhecer um professor, o Amaral Militão, que era um cearense, o colégio que eu estudava era um colégio de um cearense, o Amaral Militão, que me estimulou muito na leitura, era uma pessoa que conversava bastante com os alunos, que fugia do currículo formal para dar outras informações, abrir outras perspectivas, e terminei o ginásio, era Ginásio Farias Brito o nome desse educandário, e fui fazer o meu colegial, que na época chamava científico, no Colégio Leão 13. Eu sempre fui um jovem um tanto inquieto, um jovem que costumava questionar certas coisas, até era considerado um jovem rebelde, porque não me aquietava diante de certas normas, No internato, por exemplo, eu fui alvo de vários castigos, porque eu não me enquadrava naquela disciplina tão rígida que o colégio ministrava. E essa postura de rebelde eu carreguei comigo por muito tempo, por algum tempo, ou pela vida toda, nem sei. É digno de registro observar que Recife, na década de 50, precisamente em 58, quando aconteceu o episódio da passeata dos 20 cruzeiros, era uma cidade onde a juventude estava começando, estava vindo, né, o rock and roll, a começar a se falar na juventude transviada, e juventude transviada não era do cabelo grande ainda não, era que usava camisa vermelha, blusa vermelha, né? Vamos dizer assim, que dançava, tentava ou dançava o rock, né? Que curtia, e o Recife era uma cidade que não apresentava nenhum grau maior de violência. Nós tínhamos bastante cinema, salas de cinema, e uma das duas atrações existiam fundamentalmente, as praias de Recife e vizinhanças, assim como os cinemas e o bate-papo da esquina, que era importantíssimo, onde nós nos agrupávamos, nós adolescentes, para cortejar as meninas, para dizer gracejo, para contar piadas, para ouvir histórias. Eu, enquanto jovem de 16 anos, era muito ativista, sempre disposto a pegar cartazes nas paredes, sempre disposto a distribuir o material de propaganda. Quando eu fui a um consultório dentário, e meu pai disse assim, tu vais procurar o doutor Joaquim. Aí fez um comentário, o doutor Joaquim é comunista de quatro costados, né? E eu fui ao dentista, e ele era um tipo que trabalhava e ficava todo o tempo falando em política, fazendo agitação. Ele era um agitador nato, esse doutor Joaquim, né? E eu disse, não, doutor, isso não tem jeito não, o único jeito aqui para nós é o comunismo. Eu disse isso para impressionar, sem nenhuma outra intenção. Aí ele deu gargalhadas e ficou felicíssimo, aí foi lá dentro, apanhou um livro, tipo, que sabe você sobre o petróleo, e mandou eu ler, e eu li e fiquei empolgadíssimo, porque o livro denunciava que nós, o Brasil, tínhamos petróleo, e o Yankee, o americano, o grande inimigo, não estava permitindo que a gente encontrasse e explorasse esse petróleo. E eu fiquei radiante com a literatura e revoltado com a atitude do imperialismo Yankee,
que não deixava que nós, brasileiros, explorasse o petróleo e desenvolvesse. Conhecemos um pouco dos primeiros passos de Gilvan Rocha na militância política. E ainda tem mais histórias de lutas sociais pela frente. É no próximo bloco. Nosso convidado do Vivências de hoje foi militante socialista desde muito jovem. Neste segundo bloco, Gilvan fala sobre sua participação na luta armada e sobre o exílio político. Conta-nos também um pouco sobre sua participação na fundação do PT e do PSOL no Ceará. A verdade é que após esse contato com o Dr. Joaquim, eu ingressei no clandestino Partido Comunista Brasileiro, tive uma formação estritamente nacionalista, né? Me ensinavam lá no partido que a culpa de nossas desgraças sociais eram do imperialismo e do latifúndio, e foi esse discurso que eu assimilei. E com ele fiz uma militância até 1960, quando da candidatura do Lott para presidente, que nós apoiamos, o Partido Comunista apoiou. Depois veio a renúncia do Jânio, que foi o vitorioso. O país entrou numa crise institucional muito forte. O Jango, apesar da crise e graças à bravura de muitos, principalmente do Brizola, garantiu a posse do Jango, e o Jango implementava um programa calcado nas chamadas reformas de base, que incluía a reforma agrária, na questão da soberania nacional. Era o Jango a encarnação de um programa nacionalista e reformista. Logo após essa experiência, eu fui fazer militância nas Ligas Camponesas, que era um movimento de trabalhadores rurais, autônomos, independente de partido, do Estado, de igreja, e que de repente, sob a liderança de Francisco Julião, tornou-se, avolumou-se, deixou de ser apenas um fenômeno circunscrito ao município de Vitória de Santo Antão para se tornar um fenômeno estadual de Pernambuco, depois regional e até nacional. A minha militância nas ligas, e é interessante registrar que as ligas devotavam uma simpatia muito grande pela Revolução Cubana, né? E em função dessa influência cubana, nós resolvemos partir para organizar o movimento de guerrilha. E eu, com outros companheiros, fui deslocado para o norte de Goiás, que hoje é o Tocantins, e lá nós passamos um ano treinando, fazendo treinamentos militares com o intuito de promover uma pretensa guerra civil de caráter nacionalista. O movimento de guerrilha pretendido, então, era capitaneado pelas Ligas Camponesas e tinha um apoio não ostensivo do governo cubano, certo? Do governo cubano, que levava alguns de nossos companheiros para Cuba para fazer treinamento militar e também alguns recursos para que a gente pudesse manter em treinamento, comprar armas. Era de orientação. Nessa época ainda não existia o PCdoB, certo? O PCdoB surge exatamente em 1962 e é o PCdoB que posteriormente, em 1968, após o golpe, resolve fazer a experiência de guerrilha rural a partir do Araguaia, certo? A nossa experiência de 62 não deu certo, fomos presos. Eu fui enquadrado, inclusive, na Lei de Segurança Nacional, em pleno governo do Goulart, e fiquei numa clandestinidade muito frouxa, muito permissiva, apesar de ser enquadrado e estar em processo e estar respondendo processo. Voltei para o Nordeste após o fracasso, depois de prisões e fugas. Eu voltei para o Nordeste, eu digo para Paraíba e Pernambuco. Aí organizamos a chamada vanguarda leninista, que tinha uma postura mais à esquerda e se espelhava nos chineses, no radicalismo do maoísmo e na Revolução Cubana. Nós pleiteávamos que o caminho não podia ser através do parlamento e que tinha que ir para o confronto, tinha que ir para a ruptura.
Essa não era a política do velho partidão, o PCBão. E nós éramos praticamente marginalizados na medida que defendíamos um discurso mais radical. E aí, sempre eles diziam, vocês são jovens demais, nós sabemos o que estamos fazendo. E quando nós denunciávamos a iminência de um golpe, eles diziam que eles deem o primeiro tiro e nós saberemos responder. Esse discurso era falso, porque na realidade o golpe veio, foi dado o primeiro tiro e não houve nenhuma reação. Houve a deserção completa do partidão, que sumiu, escafedeu-se, desapareceu. E as massas ficaram na orfandade. Eu acho digno de citação um livro que retrata bem esse episódio, chamado A Rebelião dos Marinheiros, quando os fuzileiros e marinheiros, em 64, no dia do golpe, ocuparam o Rio de Janeiro, que queriam prender o Lacerda e foram contidos pelo partidão para que não avançasse nesse sentido. Como sabemos, em 1964, apesar de todo desmentido anterior, veio o golpe, e com o golpe a repressão. Mas essa repressão inicial sofreu depois um afrouxamento, e as massas voltaram a ocupar as ruas, principalmente as massas estudantis, começaram a promover, a partir de 66, 67, pequenas assembleias, depois ganharam a rua com as grandes passeatas, e os operários acompanharam esse processo, promovendo suas greves, como a greve de Osasco, a greve de Contagem, os bancários, a greve de Fortaleza, a greve de Porto Alegre, a greve do Rio de Janeiro. Então começou a haver uma retomada do movimento de massa, e isso apavorou os golpistas, de tal forma que o segmento mais à direita dos golpistas deram um golpe dentro do golpe quando promulgaram o ato institucional número 5. E isso em dezembro de 1968. Após a promulgação desse ato, que foi o golpe dentro do golpe, nós passamos a ter um governo de extrema direita. E a esquerda, agora completamente fracionada e representada por diversos agrupamentos, como PCdoB, PCBR, VAR Palmares, e ALN e outras tantas que eu não me lembro o nome, fizeram a seguinte avaliação: nós erramos em ficar só conversando, acabou a hora de conversar. Revolução se faz com duas coisas, dinheiro e armas. Dinheiro nós vamos buscar nos bancos, tiramos, expropriamos, e as armas vamos buscar nos quartéis. Quer dizer, era uma redução, uma simplificação, e toda a tentativa que nós fazíamos no sentido de demover os companheiros de que a revolução, a teoria da revolução não podia ser reduzida a essa postulação, era rechaçada como se nós quiséssemos cultivar o blá 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 sem ação. Aí é que entra os episódios de Araguaia, o sequestro do embaixador, os atos. No primeiro momento, a direita foi surpreendida, mas depois ela conseguiu se reorganizar e impor uma derrota à esquerda. Quanto a mim, apesar de estar próximo desses chamados grupos armados e até ter coparticipado de um ou outro episódio, batíamos na tecla de que o caminho não era o caminho da luta armada separado das massas, que nós tínhamos que priorizar, melhor dizendo, o trabalho nas fábricas, nos sindicatos, e nós desenvolvíamos aqui em Fortaleza, em plena ditadura, um trabalho junto aos sindicatos. No caso, o Sindicato dos Sapadeiros, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Professores, o Sindicato dos Testes, isso em plena ditadura, em pleno governo Médici. Mas, como a repressão chegou a nos atingir, a nos situar o nosso trabalho, que era deveras clandestino, eu particularmente, e vários companheiros foram presos em função dessa descoberta, e eu particularmente, que já tinha uma vida pregressa um tanto perigosa para cair nas malhas da repressão, provavelmente não teria subsistido, me evadi primeiro para o Maranhão, depois, isso em 1974, depois eu fui para a Argentina, e da Argentina eu fui para Portugal.
Lá passei algum tempo, 2 ou 3 anos em Portugal. Aí voltei e entrei clandestinamente no Brasil. Em 77, entrei pela fronteira da Argentina e fui para São Paulo. De São Paulo voltei para o Maranhão e me refugiei numa pequena cidade chamada Alcântara, onde eu fiquei no exílio durante 1 ano e me dediquei aí a ler e a escrever alguma coisa, e enquanto esperava que o processo de repressão atenuasse. Uma coisa que eu desejaria deixar claro é que eu cheguei no Ceará em 1965, fugido da repressão, tinha sido preso e fugi e solto temporariamente e aproveitei essa soltura temporária para fugir para o Ceará. Aqui eu fui bem recebido pelo Valton Miranda, por exemplo, pela Esté Barroso, pela Maria José Borges e outros companheiros na época de 65. E através desses companheiros nós iniciamos um trabalho, primeiro entre os testes, com o Lima, que é o Ferreira, eu não sei o nome do Lima, é Ferreira, com o Cotinho, o nome do Cotinho é Guerreiro, que depois foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, e outros operários. Nós começamos um trabalho aqui. Eu cheguei no Ceará sem lenço e sem documento ao pé da letra. Então, me providenciaram, não sei como, um novo registro, né, registro civil, certidão de nascimento, com o nome, que não fui eu que escolhi, de Clóvis Tavares Pinheiro. E com esse registro, tirei carteira de identidade, tirei carteira de motorista, então me municiei de documentos. E até, porque o Clóvis era analfabeto, não tinha escolaridade, até fiz novamente uma dureza para poder conquistar uma escolaridade, né? E com esse nome, com o nome de Clóvis Tavares Pinheiro, inclusive eu casei, certo? E ensinei em escola pública, inclusive, fui aqui no Ceará, no Colégio Castelo Branco, fui professor de matemática, fui professor de cursinho no curso Humberto de Campos, inclusive lá eu cheguei a ser vice-diretor e tive a oportunidade de empregar o Belchior, que acabava de sair do mosteiro, ele era frade, né, sair do mosteiro, e a figura do Luiz Cruz, que era o diretor, e o Hermano Carneiro, todo um pessoal que fazia o curso. O curso Humberto de Campos era uma espécie de reduto da esquerda desempregada, entende? Quer dizer, geralmente era empregado lá como professor, ou com outra função de tesoureiro ou de qualquer coisa. E esse curso jogou um papel muito grande nas nossas vidas nesse período, né? Após o golpe de 68, o golpe dentro do golpe, isso não passou, isso não era mais permitido, tanta mobilidade, tanta liberdade, né? E de tal forma que culminou com minha ida para o exílio, conforme eu já fiz referência, né? E antes de ir, eu militava no movimento comunista internacionalista, cujas figuras de destaque era a própria Esté Barroso, era o Oswaldo Bezerra, era o Alto Filho, era o Nelson Campos e a Valdo Albuquerque, e tinha os operários, tinha um grupo significativo de operários, o João Vasconcelos, o Zé Maria Tabosa e o Eduardo. Tinha alguns operários que até pelo treino de esquecer nomes que a gente termina exercitando, me foge um pouco a memória. Está gostando da conversa? No próximo bloco, Gilvan Rocha fala sobre a atual conjuntura da política mundial. Voltamos já! Com meio século de luta socialista, Gilvan Rocha identifica várias transformações ocorridas no Brasil e no mundo. O poder da burguesia, o engessamento e esvaziamento dos movimentos sociais, a hegemonia do capitalismo e a situação delicada do meio ambiente são temas que você acompanha agora sobre a análise do ativista político Gilvan Rocha.
Com a lei da anistia, em agosto de 1979, eu que estava em São Luís, e por ironia exercia a função de gerente da Coca-Cola, premiado inclusive pelo meu desempenho, né? Voltei desse exílio para Fortaleza. Aqui fui recepcionado por toda a bancada de deputados do MDB, Iranildo, era Moraes, era Paz de Andrade, eram vários deputados que foram me receber no aeroporto e uma legião de jovens, e, afinal era o primeiro exilado que chegava, né? E então já estava na praça o projeto de construção do Partido dos Trabalhadores. E quem estava encabeçando esse projeto aqui era o Alto Filho, né? Então eu procurei o Alto Filho, me propus a tarefa de construção do partido. A esquerda tem uma tradição de animosidade muito grande, a esquerda não conversa a partir das convergências, começa toda a conversa a partir de possíveis divergências, ao contrário da direita começa pelas convergências, só em última análise é que eles colocam na mesa as divergências, né? Para negociar, não é para... Então a esquerda não tem essa tradição, ela tem a tradição de colocar em primeiro plano as divergências. Então deram-se algumas divergências de encaminhamento entre mim e o Alto, e a verdade é que, mesmo com todos os tropeços e dificuldades, viabilizamos o PT. Eu pertencia a todas as executivas existentes, né? Quer dizer, a primeira executiva eu não fui presidente, mas na segunda eu fui presidente em 84, e em 86 voltei à presidência e lá fiquei durante 15 anos, né? 15 anos. O PT aqui ele era composto de três tendências fundamentalmente, né? A tendência do jornal O Trabalho, que era um grupo trotskista, a tendência do pessoal vindo da igreja, representado pelo João Alfredo, Hilário, Pinheiro e outras figuras, e nós que não éramos organizados enquanto tendência, mas era um grupo natural que se agregava em torno do Willam, em torno do Fonseca, em torno da minha figura também. Então, e nós, esse trio era majoritário dentro do PT. Né? E as disputas internas não cessavam, né? Até que quando elegemos a Maria Luísa, que veio para o PT em busca de legenda para ser candidata, se elegeu, depois de se eleger e de fazer uma desastrosa administração, onde devemos registrar que a situação de todas as prefeituras de capital era de pauperismo, não existia dinheiro, né? E isso, somado a certa falta de habilidade nossa, de traquejo nosso, porque éramos muito jovens, redundou em prejuízo. Posteriormente, eu saio do PT, há fortes digressões internas, né? Inclusive, como é tradição também da esquerda, lança-se mão de todos os instrumentos para disputar os aparelhos, inclusive, mais das vezes, a calúnia, a mentira e tal. Eu fui objeto de calúnia, né? Não saí por isso, continuei, e posteriormente me retirei do PSB e fui convidado para ir para o PSB. E lá tive boa acolhida da parte do Eudoro Santana, do Valton Miranda, do Sérgio Novaes, da Conceição Sidraque, do Napoleão Ferreira. Então lá existia um outro ambiente, diferente, completamente diferente do PT. Eles me deixavam à vontade, tanto que eu fui logo eleito para secretário de Formação Política, que é a minha praia, né? E passei 10 anos no PSB. Não que eu tivesse ilusões com o PSB, eu sabia das limitações que o PSB tinha, mas eu não podia ficar solto no espaço. O PSB me permitia algum tipo de militância política. Quando é lançada a ideia de construção de um novo partido, no caso o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, eu ingresso como membro fundador, eu sou um dos fundadores, não só no Ceará, em nível nacional, e passo a compor a direção provisória aqui do PSOL, né? E hoje eu continuo no PSOL como membro do diretório. A burguesia exerce o seu poder através de vários discursos que ela dissemina no meio do povo letrado e iletrado.
Um dos discursos preferenciais da burguesia é dizer que o capitalismo é bom, desde que seja administrado com competência, com dedicação, com honestidade, né? Então esse é um discurso corrente, é um discurso corrente que nós vamos encontrar plantado no seio da sociedade. O PT, quando surgiu, né, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do perfil do PT. O PT é formado basicamente por três correntes: os sindicalistas, que eram majoritários, o pessoal de igreja, provindo das SEBs, e o pessoal de esquerda em geral, os grupelhos de esquerda que tinham sobrevivido em geral, que se agrupam dentro do PT, certo? Então, o PT era um partido praticamente de noviços, não tinha um bom embasamento político. E o discurso inicial do PT era fazer um partido diferente. Não dizia em que consistia a diferença, mas queria ser um partido diferente. Depois ele passa a ser um partido a empalmar o discurso moralista, de moralização do sistema. Até isso mereceu uma feliz colocação do Brizola quando disse que o PT era a UDN de macacão. E então o PT começou a divulgar um projeto que chamava-se o modo PT de governar. Seria um modo milagroso, que iria tornar o capitalismo viável, palatável. E é interessante a gente observar como no primeiro momento, até a década de 80, fim da década de 80, o PT não fazia nenhum tipo de aliança com o PMDB ideológico. O PMDB de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, do Tancredo Neves, não queria conversa com esse PMDB. Mas depois chega ao governo, e então resolve jogar de acordo com a regra do jogo, que é o fisiologismo. Hoje, para tristeza nossa, o PT, que não se ligou ao PMDB ideológico, irmana-se com o PMDB fisiológico de José Sarney, de Jader Barbalho, de Romero Jucá, de Quercia e companhia. Quercia hoje até que não está com ele, e outros nomes que a gente podia citar. Então, essa virada do PT, quer dizer, o PT nunca se apresentou, nem dantes, muito menos agora, como um partido de oposição ao capitalismo. Olha, o objetivo primeiro da massa trabalhadora é se libertar do capitalismo. Então, ele tem que trazer um discurso que culmine com a proposta do anticapitalismo. Então, o PT não traduzia os interesses históricos dos trabalhadores, e sim ele traduzia, aliás, aderiu àquele discurso do gerenciamento, sob o pretexto de que era um partido diferente, e aí está a conjuntura se apresentando da seguinte forma: as principais candidaturas são continuistas, nenhuma se propõe a mexer nos fundamentos da política econômica e financeira estabelecida desde Itamar. Quer dizer, desde Itamar até agora, o que nós temos tido é o continuismo, até porque houve um certo sucesso em se derrotar a inflação, que era o pior inimigo, né? E de se possibilitar um certo engessamento dos movimentos sociais, principalmente das centrais operárias, das centrais estudantis, o que garante uma certa paz social, que é tão do apreço da grande burguesia. Hoje, o Lula é engraçado, é o candidato dos banqueiros e é o candidato dos flagelados, dos despossuídos, dos excluídos. É uma situação, vamos dizer assim, é um artifício que não tem sustentação histórica, né? Um dos dois está enganado. Ou os banqueiros estariam enganados e não estão com Lula, ou o povo estaria enganado. O mundo hoje vive uma situação crucial, principalmente quando o assunto é meio ambiente. O caráter predatório do capitalismo ameaça destruir a vida, certo? Mas para que nós assumamos o discurso ambientalista, a gente tem que responder uma pergunta: quem de fato destrói o meio ambiente? Não devemos nos contentar com a resposta: é o homem, porque não é o homem esse abstrato, é o sistema capitalista em busca do lucro que destrói o meio ambiente. Então não concebo uma luta
ambientalista, em defesa do ambiente, que não seja, antes de tudo, uma luta anticapitalista. Mas a coisa não se limita à questão ambiental. A questão ambiental é uma questão realmente crucial. Mas são muitos problemas que nós estamos vendo avolumar. Existe uma parcela de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de seres humanos vivendo em situação de miséria. Isso é muito grave. E existe um crescimento considerável do uso da droga que está aniquilando com a juventude daqui e alhures, né? Existe a violência urbana, a violência no trânsito, são muitos os problemas sociais que nós estamos vivenciando. E o interessante é que esses problemas sociais não podem ser resolvidos no âmbito do capitalismo. Entretanto, observa-se uma contradição. O capitalismo, estourando pelas costuras, mantém uma hegemonia. Nunca antes eles desfrutaram uma hegemonia tão acentuada como agora, porque não se registra, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil, nenhum movimento de caráter anticapitalista que tenha peso, que chegue a ameaçar, que chegue a se evidenciar de qualquer forma. Não existe. Nós estamos num estado de letargia muito grande, estamos num estado de pobreza teórica, estamos num estado de inanição teórica. É triste o nosso quadro quando nós procuramos a teoria como forma de explicar e de orientar a nossa militância. Há uma orfandade. E essa orfandade não é que houve um surto de burrice e os homens deixaram de pensar. Não, o que existiu foi um fenômeno que dura ainda, né, cerca de 90 anos, que é o fenômeno do stalinismo, que suprimiu a polêmica no seio do socialismo, e a burguesia não tem interesse de lançar luz diante dos problemas políticos e sociais enfrentados pela humanidade. Então, sem o oxigênio necessário, a polêmica, que seria o oxigênio, com o monolitismo, a posição única, a verdade única, o dogma, sufocou-se a vida intelectual de natureza política. E nós estamos hoje vivendo às expensas de equívocos. E hoje até se observa um fenômeno perigoso para nós. É que nessa orfandade não existe espaço vazio. Nessa orfandade, nesse espaço que ficou aparentemente vazio, esse espaço vem sendo ocupado pelo academicismo, que não pode responder e não tem condições, porque a academia é, antes de tudo, um aparelho ideológico da burguesia e do capitalismo. O Vivências fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, basta entrar em contato pelo telefone 3477-3422. Assista também a todos os programas da TV Unifor na internet. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!